Olá, pessoal. Ainda falando sobre este livro aqui, Escravidão, do Laurentino Gomes, volume 3. Vou destacar alguns pontos que uma outra tema que ele aborda no livro é a questão da indenização. É uma questão que foi bastante discutida ali quando está chegando aos períodos mais próximos aí do que seria a abolição, e é um tema que foi muito discutido, né? Então, vou trazer as partes que ele contempla essa questão. Tá? Na página 365, ele vai falar o seguinte: para os senhores de escravos, como já registrado em um dos capítulos anteriores, a marcha da abolição era vista como um atentado contra o direito de propriedade. Porque, afinal, a pessoa investiu dinheiro naquele escravo, né? Gastou bastante, não era barato. E como é que fica? Vou ficar sem meu dinheiro, né? Fizeram considerar consideravam os cativos um bem particular, tão valioso quanto as fazendas, as lavouras de café e a cana, os engenhos de açúcar e outros itens de seu patrimônio. O valor dos escravos era tão valioso quanto o valor da própria fazenda. Forçados a aceitar o fim da escravidão depois de décadas de resistência, exigiam que o governo concordasse ao menos em indenizá-los pelos prejuízos que julgavam sofrer. Os abolicionistas, porém, discordavam desse ponto de vista. Um deles, o engenheiro André Rebouças, sustentava que, após a abolição, quem deveria receber a indenização, não eram os proprietários, mas os escravos, em razão do trabalho forçado e dos abusos a que foram submetidos ao longo da vida. A adesão do trono brasileiro ao abolicionismo e a recusa do governo em indenizar os antigos senhores de escravos fez com que os fazendeiros se sentissem traídos. Inúmeros deles se converteram à causa republicana. Caberia ao historiador pernambucano Manuel de Oliveira Lima o melhor resumo dessa trágica sequência de acontecimentos. A República foi o resultado lógico da decomposição do regime monárquico. Na página 378, ele vai voltar a falar sobre isso aí. Em 1883, André Rebouças publicou um panfleto da recém-criada Confederação Abolicionista, com o título Abolição Imediata e Sem Indenização. Sinalizava uma mudança drástica no tom conciliador adotado até então. No texto, Rebouças dizia que era preciso indenizar os escravos pelos muitos anos de trabalho no cativeiro, e não os senhores, que já haviam se beneficiado e muito da mão de obra cativa. Advogava também a destruição do monopólio territorial, o fim dos latifúndios. Na página 497, volta a falar sobre esse assunto. A mesma Lei Áurea, no entanto, tirou do trono seu mais sólido pilar de sustentação. Para os senhores de escravo, a abolição havia sido um atentado contra o direito de propriedade. Forçados a aceitar o fim da escravidão, depois de décadas de resistência, exigiam que o governo concordasse ao menos em indenizá-los pelos prejuízos que julgavam sofrer. As autoridades recusaram, por uma questão prática. Aos preços vigentes da época da Lei Áurea, os 700 mil escravos ainda existentes no país valeriam cerca de 210 milhões de contos de réis, enquanto o orçamento geral do Império não passava de 165 milhões. Ou seja, o orçamento não cobria os gastos para indenizar esses escravos ao valor da época, né, da Lei Áurea. Indenizar os senhores de escravos seria, portanto, impossível. Ao ver suas reivindicações ignoradas, a aristocracia rural sentiu-se traída pela monarquia. Como resultado, nos meses seguintes à assinatura da lei, aderiu em massa à causa republicana. E depois, em 522, volta a falar desse assunto. Ninguém faz ideia, entre aspas, aqui falando aqui de um fazendeiro. Ninguém faz ideia do abalo que foi tal fato, produziu entre os lavradores, escreveu o fazendeiro, referindo-se à Lei Áurea.
A lei de 13 de maio de 1888 veio ser para mim um golpe terribilíssimo. Os escravos foram abandonados à própria sorte, mas os proprietários, como sempre, choravam de barriga cheia. Embora nunca tenham sido indenizados pela Lei Áurea, obtiveram generosas linhas de crédito agrícola que lhes foram oferecidas nos anos após a abolição, tanto pelo governo monárquico como pelo governo republicano, que se instalou em 1889. Nos meses que se seguiram à Lei Áurea, os cofres públicos foram abertos numa tentativa de pacificar os proprietários que reclamavam indenização pelo patrimônio que julgavam confiscado na forma de seus plantéis de escravos agora libertos. O governo contratou com vários bancos linhas de empréstimos agrícolas. João Alfredo de Oliveira, chefe do gabinete conservador, responsável pela Lei Áurea, assinou acordos com o Banco do Brasil para emprestar 15 mil contos de réis aos fazendeiros do Sul e com o Banco da Bahia para oferecer outros 3 mil aos senhores de engenho e aos plantadores de fumo e algodão. Seu sucessor, o liberal Visconde de Ouro Preto, expandiu ainda mais essas operações, fazendo acordos com 17 bancos diferentes com o objetivo de emprestar aos antigos senhores escravocratas um total de 172 mil contos de réis, estimados na época em 95 milhões de dólares, a juros baixíssimos, de apenas 6% ao ano. Para financiar essas linhas de crédito, o governo lançou mão de um empréstimo de 100 mil contos a juros de 4% ao ano. Ou seja, os bancos tomavam dinheiro do governo a 4%, emprestavam aos fazendeiros a 6%, operação que de saída já lhes dava um lucro de 2 pontos percentuais. Repetia-se assim a prática que já tinha ocorrido 2 décadas antes, por ocasião da lei do ventre livre, quando o governo estendeu linhas de crédito agrícola no valor de 25 mil contos de réis, na tentativa de sossegar o ânimo dos fazendeiros. Então, essa é a questão aí das indenizações. Um outro ponto também a ser colocado é a questão de o temor que viessem ter litígios judiciais pedindo essas indenizações. Então, o Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda no Império, né, ele tomou uma iniciativa de ordenar queimar os arquivos da escravidão. Existe um livro do Américo Jacobina Lacombe, que foi publicado pela casa de Rui Barbosa. O nome do livro é Rui Barbosa e a Queima dos Arquivos. Ele explica essa situação. Então, ele esclarece o contexto desse episódio que Rui Barbosa, como ministro da Fazenda da Primeira República, ele ordenou a queima de documentos relacionados à escravidão. Rui Barbosa, ele queimou esses documentos, seriam matrículas, livros de impostos sobre escravos, para impedir que os ex-proprietários reivindicassem indenização após a abolição. Então, essa medida foi justificada como medida de uma ação social. Né? A Constituição de 1891 chegou a aprovar uma moção de congratulação ao governo provisório por eliminar os últimos vestígios da escravidão. O Rui Barbosa, mais tarde, ele passou a ser acusado de ter apagado a história da escravidão. Agora, é importante lembrar que muitos documentos sobreviveram, ou seja, não foi uma destruição de todos os documentos da escravidão. E a ordem que implementou essa ordenação da escravidão foi tomada na gestão do antecessor do Rui Barbosa. Ou melhor, a execução foi na gestão do sucessor do Rui Barbosa, que foi o Alencar de Araripe, de 1891. Mas o despacho inicial foi dado pelo Rui Barbosa. Então, o Rui Barbosa deu despacho, mas não chegou efetivamente a executar essa ordem. Essa ordem foi executada no ano seguinte, já pelo sucessor dele, Alencar de Araripe. Rui Barbosa, é importante destacar, o livro destaca isso, né? Ele foi um abolicionista convicto. Tá? O gesto dele foi visto como um gesto para consolidar a República e impedir retrocessos. Segundo o livro, não foi a ideia de apagamento histórico deliberado. Existe uma passagem de Rui Barbosa como ministro da Fazenda em que ele negou o pedido de indenização a um ex-proprietário escravizado.
ele fez um despacho de 11 de novembro de 1890, onde ele diz: mais justo seria e melhor se consultaria o sentimento nacional se pudesse descobrir meio de indenizar os ex-escravos, não onerando o tesouro, pedido indeferido. Então, essa resposta do Rui Barbosa para um pedido específico lá de um ex-fazendeiro, ele não apenas recusa a proposta de criar um banco para indenizar os antigos senhores de escravos, como inverte a lógica dominante, sugerindo que quem merecia a reparação era o escravizado, que nem o André Rebouças aqui sugeria na postura dele, né? Então, essa postura daí do Rui Barbosa mostra o compromisso dele de não pagar essas indenizações. E, de fato, houve essa queima de arquivos, né, que se consolidou em 1891, que destruiu muitos arquivos, mas não todos. É isso. Muito obrigado, então.